Hoje a gente vai continuar sobre a série, né? A passagem sobre a Páscoa. E quem estava aqui semana passada? Acho- Caramba, menos da metade. Vocês estavam onde, hein? Eu também não estava, mas você estava onde? A pergunta é você, não sou eu. Então, já que você não estava aqui, eu vou resumir um pouco do que foi falado semana passada pra você não ficar aqui patinando, beleza? E a gente tá falando, a gente falou semana passada sobre a Páscoa. Se a série é sobre a Páscoa, vamos falar sobre a Páscoa, né? E tudo começou com José. José foi vendido pelos seus irmãos. E aí, o que acontece? Foi pro Egito. Lá ele começou a crescer, prosperar. E Deus ele faz ele prosperar de um jeito que ele chega até o cargo de governador do Egito. Então, tinha Faraó e José. Faraó era o principal e logo abaixo dele tinha José. Então, o cara fez o Egito prosperar. E como consequência, ele trouxe de volta para... Trouxe de volta não, né? Trouxe para o Egito toda a sua família, que era o povo hebreu. Beleza? Que eram seus irmãos, os patriotas das 12 tribos de Israel. Patriota não, como é que chama? Os que começaram... Hã? Patriarcas. Patriota é outra coisa, né? Já ia melhor estranho. Calma. Descansa, militante. Mas... Os patriarcas. E Israel cresceu e prosperou de um jeito. Cresceu e prosperou de um jeito que, assim... Ele, em alguns anos, se tornaram maior do que o próprio Egito. Isso dentro do Egito. Era um povo dentro de outro povo. E aí José morreu, o faraó morreu. E a promessa que eles tinham feito para José, de que o povo dele seria bem-vindo no Egito, que o faraó tinha feito para José, se perdeu. Eles esqueceram, os próximos faraós esqueceram. E chegou um nível que eles estavam tão grandes, e os faraós esqueceram dessa promessa, que eles mandaram matar os primogênitos homens lá dos judeus. Os filhos homens dos judeus. E aí começou o choro, né? Mas uma mulher, que era mãe de um cara chamado Moisés. Não sei se você conhece esse cara, Moshe Eres Codó. Quem nunca viu esse meme antigão? Ninguém? Eu tô velho, então. Então finge que você não viu isso. Ela coloca o seu filho no rio para que ninguém matasse ele, os egípcios não matassem ele. E ele vai pelo rio. Só que aí tava lá a filha de Faraó, no meio do rio, olhando tranquila lá. Quando vê o menino boiando, ele chega num cestinho. E a Bíblia fala que Moisés era tão bonito, chamava tanta atenção, que ela quis ele pra ela. Então ela cuidou de Moisés como um filho, né? E ele cresceu com os egípcios. O que acontece? Ele cresceu com os egípcios, mas a raiz de que ele era hebreu estava lá. O que acontece? Uma hora ele começou a rejeitar ser tratado como egípcio e começou a querer viver como hebreu. Cara, eu sou hebreu, vou cuidar do meu povo. Meu povo é o povo hebreu, não é o povo egípcio. E vai e vem, Moisés mata alguém sem querer. Foi defender um outro egípcio, matou foi defender um hebreu e mata o egípcio, foge. Passa um tempo longe, Deus fala com ele, Moisés, volta. Você vai ser o libertador do seu povo. E aí Deus vai lá para tirar os hebreus do Egito, começa a falar com o faraó. O faraó fingia que liberar, tá bom, daqui a pouco eu libero. E, não acontecia. Vou liberar? Não, não vou. Eu vou, não vou. Eu vou, não vou. E eles começam a enviar praga. Ou então o pau vai torar. E começa a enviar as pragas. E o faraó resiste, é orgulhoso. Até que na 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos do Egito. Mas para que o povo hebreu não sofresse com essa mesma praga, o que a Bíblia fala? Deus dá o direcionamento a eles, ao povo de Israel. Vão lá, matem um cordeiro, peguem o sangue do cordeiro e coloquem nos umbrais da casa com esse sangue. Quando o espírito da morte, quando o anjo da morte passar, ele vai olhar para o sangue e ele vai entender que aqui eu não entro. Isso é referência ao você sabe que, né? A Jesus. E aí ele passa, o anjo da morte vem, passa, não toca nos filhos hebreus, mas mata os filhos dos egípcios. Isso tem um grande choro. Então o que acontece? Depois disso, o faraó entende que não dá para ele brincar com Deus. E ele libera o povo de Israel a ir até a terra prometida deles.
E esse processo, a Bíblia chama isso, no próprio texto, né, de Gênesis, de Páscoa, a passagem, sabe? A primeira Páscoa foi Deus libertando o povo de Israel do Egito. A segunda Páscoa que a gente comemora até o dia de hoje, que a gente vive ela, é a Páscoa de Jesus. É Jesus que entregou a sua vida por todos nós numa cruz e depois ele ter ressuscitado. Sabe, você consegue compreender isso? A Bíblia fala em Isaías 53 que a gente até cantou aqui, não foi? E Mayara me falou. Você consegue me ouvir, Mayara? Você consegue me ouvir? O Senhor está aqui. A gente consegue te ouvir. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Eu queria só resumir para que você entendesse o que é a Páscoa. A Páscoa não é o que a mídia vende pra gente. A Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que eu dou a minha vida para retomá-la. Está lá em João 15. Jesus falando, olha, eu vou dar a minha vida para depois ressuscitar, puxá-la de volta. Então a Páscoa é isso, cara. É a passagem da gente da morte para a vida. Amém? E eu queria começar falando que todos nós éramos inimigos de Deus. Queria que você abrisse aí em Colossenses 1:21, para você achar que eu não estou inventando. E é o que ele fala. E a vós outros também que... Abriu? Olha aí, ainda deixou sublinhar. Uhul! E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sabe, eu queria começar falando isso. Todos nós éramos inimigos de Deus. Você não era alguém bonzinho, que por um acaso, eu sou bonzinho, vou ficar melhor. Você era, e eu também, inimigos de Deus. Era quem nós éramos. Nós éramos inimigos de Deus. Sabe, não existe junção entre luz e trevas, eu devia falar isso. E também não havia como ter comunhão entre nós e Deus. Por quê? Porque nós éramos inimigos. As nossas obras não se batiam, sabe? Não tinha como nós termos comunhão com Deus. Por quê? Porque todos nós éramos inimigos dele. Não existia esse termo de a gente ser bonzinho. Eu não sou crente, mas sou bonzinho. Não. Você era inimigo de Deus. Todos nós éramos. E a Bíblia fala em Romanos, vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós éramos incapazes de ter comunhão com Deus, de nos chegarmos a Deus. Se você e eu pudéssemos ter acesso a Deus sem Jesus, sem um novo nascimento, não existia como, não existia o porquê, na verdade, Jesus vir e morrer por mim e por você. Concorda comigo? Mas porque era incapaz, nós éramos incapazes, não existia como. A gente viveu no pecado. Deve falar isso, né? Em pecado eu fui formado. Então, não existia como. Qual era o problema? Vamos pensar. Mas por que isso? Qual era o maior problema? Era o pecado? Eram os nossos pecados? Não. Vou te ensinar algo nessa noite. A maior bronca que nós tínhamos não eram os nossos pecados. Era o pecado. Como assim? O pecado é a raiz, é quem nós éramos, era a nossa natureza caída. E o fruto do pecado eram nossos erros e vacilos que a gente cometia aí, a torto e a direito. É para saber como que fala? Não sei, agora é. Então, não existia como, porque a nossa natureza, ela era caída.
a nossa natureza, quem nós éramos, era caído, era deformado. Não existia como você e eu nos chegarmos a Deus porque nós estávamos mortos para Ele.